GP da Espanha de 2025 da Fórmula 1 foi bem interessante, mas contou um mais do mesmo, um monólogo da McLaren, que até se sentiu ameaçada pela Red Bull do Verstappen, mas que no final das contas não foi ameaça nenhuma. Oscar Piastri venceu com relativa facilidade, Lando Norris chegou na segunda posição, pautado com uma boa estratégia da própria McLaren, um bom consumo de pneus, não desgastaram tanto quanto se imaginava, é a grande e principal característica desse carro da McLaren. E no final das contas, a gente vê um campeonato que, agora que a gente passou da Espanha, que era a corrida que todo mundo esperava, alguns que são os mais céticos falam sobre o GP do Canadá, que a gente tem que esperar a corrida lá de Montreal para ter uma melhor definição ainda do que vai ser o campeonato. Eu vou me arriscar a dizer que a gente não precisa esperar mais, tá? Pintou o campeão de construtores há muito tempo, a McLaren vai vencer essa disputa mesmo, até a metade da temporada a gente já vai ter isso como algo mais ou menos definitivo, lembrando que são 24 corridas esse ano, então na 12ª etapa a gente já vai ter definição da disputa nos construtores, em uma prova que foi bem mais interessante do que parecia ser. Não foram apenas as estratégias de pneus que pautaram dessa vez. A gente teve várias disputas abertas e francas em pista, algumas delas um tanto quanto acidentadas, algumas delas rendendo punição e outras mostrando que algumas equipes melhoraram e outras regrediram. Sabe quem que melhorou de forma bem interessante na Fórmula 1? A Ferrari. A Ferrari deu uma melhorada. Parece que puxaram a orelhinha do Vasseur e tanto Hamilton quanto Leclerc conseguiram performar bem durante a corrida. E isso porque o ritmo de corrida da Ferrari não estava tão bom no começo. A própria Ferrari, nas entrevistas pós-etapa na Espanha, os pilotos, os engenheiros, os especialistas dentro da equipe afirmaram que eles abriram mão do treino classificatório para poder ter uma melhor condição de corrida. E foi mais ou menos isso que aconteceu, principalmente com Charles Leclerc, que consegue mais um pódio, e George Russell que se cuide, porque a Mercedes foi uma das equipes que regrediram. Não falo apenas da quebra do Antonelli, falo também do desempenho do Russell, que nunca chegou a efetivamente ameaçar ficar na terceira posição, ou como alguns maldosos querem chamar de o melhor do resto. E começa a ser um pouco preocupante essa história da Mercedes ter quebras consecutivas. O Antonelli teve problema em Mônaco e agora problema na Espanha. É bom a Mercedes ficar de atenção ligada em relação a esses problemas mecânicos. O George Russell, mais uma vez, não chega na zona de pódio, o que vai permitindo que o Leclerc se aproxime dessa posição, não para brigar pelo campeonato, porque acho que para o Russell meio que esse sonho acabou depois das últimas 3 etapas, mas para ter efetivamente a consolidação de terceira força. A Ferrari deu sinais de melhora justamente para ocupar essa terceira posição. Foi tão melhor que, durante um bom tempo, quem estava preocupado com a Ferrari era a Red Bull com o Max Verstappen. Aliás, o Verstappen teve uma corrida de Michael Schumacher, em todos os sentidos. 3 paradas na Espanha era algo que o Michael Schumacher faria. A performance que o Verstappen entregou em pista, passando todo mundo, gerenciando bem os pneus, andando no limite, era algo que o Schumacher fazia e fazia muito bem. Só não contava com a ausência de um pneu decente depois do safety car. Aliás, ele nem contava com o safety car provocado pela saída do Antonelli. E ninguém esperava por isso também. Será que a Sauber, de repente, contava com essa possibilidade? A Sauber foi uma equipe que melhorou depois das atualizações. Mas, voltando a falar da Red Bull. A Red Bull não esperava safety car, Verstappen também não. Ter como última alternativa o pneu duro novo para troca de pneus foi um erro fatal. Algo que uma equipe como a Red Bull normalmente não faz. Eu entendo o Verstappen estar full pistola com a Red Bull. Só não entendo jogar o carro para cima do Russell apenas para provar um ponto.
Esse é o Verstappen de 2016, 2017, 2018. Não é o Verstappen tetracampeão do mundo. É claro que a gente sabe que o holandês detesta perder, mas não é dessa forma que você vai ganhar. Dito isso, a punição de 10 segundos por Verstappen causou um prejuízo maior do que ele poderia estimar, porque afinal de contas ele perde pontos numa hipotética tentativa de disputa de título mundial, e acho que talvez a maior frustração dele, da Red Bull, está no fato de que a McLaren não regrediu, pelo contrário, com a mudança de diretiva técnica, a impressão que fica é que as outras acabaram regredindo e não a McLaren. Tanto que a McLaren, de novo, venceu com relativa facilidade o GP da Espanha. E o que é pior, o que é mais humilhante para as demais, a McLaren se deu ao luxo de ser a debochada em colocar uma peça de metal de 5 centímetros na asa e dizer temos. Já que a nova diretiva técnica diz que as verificações da asa dianteira serão mais rígidas, por que não reforçar apenas uma pecinha para que ela não flexione tanto? Basicamente foi isso que a McLaren fez. Enquanto isso, as outras equipes testando, trocando peças, mudando parte da aerodinâmica do carro por causa da asa dianteira, e a McLaren dá uma de debochada. Isso deve ter irritado a Red Bull, deve ter irritado o Verstappen, deve ter irritado todo mundo. Irritado e frustrado, porque as esperanças da Red Bull estavam nessa mudança de diretiva técnica. E no final das contas, a McLaren está ampliando a vantagem no campeonato. Eu queria ser uma mosca só para ouvir o que o Verstappen tem a dizer a respeito desse pneu duro no final da corrida que a Red Bull acabou colocando no carro dele. Acho que o Verstappen iria preferir andar com um carro de 3 rodas, andar com um pneu macio velho, qualquer coisa, colocar pedra no lugar do pneu, do que ter o pneu duro, que basicamente foi o que provocou a perda de gripe, a relargada dele deficitária, algo que o Verstappen não tem como problema dentro do seu pacote de características técnicas. E aí a gente teve aquela confusão no final da corrida, que no final das contas deu aquela animada final. A gente teve várias ultrapassagens no pelotão intermediário. A gente teve e testemunhou a corrida de pesadelo para a Williams, que trocou a asa dos 2 carros por conta de disputas em pista, tanto que o Albon teve que abandonar. A gente testemunhou mais um ótimo desempenho do Isaac Hadjar, que, sem sombra de dúvida, melhor inclusive que o Antonelli, ele é por incrível que pareça, o melhor estreante de 2025, mostrando que o Helmut Marko tem um ponto. Todo aquele incidente que o Hadjar teve na Austrália, que ele não conseguiu largar e saiu do carro chorando, e tudo aquilo realmente foi um batismo de fogo, um acidente de percurso. E excelente piloto, com excelentes performances, não sei não, o Tsunoda, que está sofrendo com a Red Bull, pode de repente ter a vaga dele ameaçada para o Isaac Hadjar. Quem poderia prever? E o tempo continua perdoando o Sérgio Pérez. Simples assim. Sobre a Sauber também melhorou, tá? Porque o Nico Hülkenberg ultrapassou Lewis Hamilton no final da corrida e terminou em 5º. Muitas pessoas estão falando que a posição de pontos era merecida por Gabriel Bortoleto. Talvez sim, porque mais uma vez é questionável a estratégia da Keke Sauber de manter o Bortoleto com o pneu macio já totalmente desgastado por mais tempo e andando muito mais lento do que o pelotão. E ali dá para dizer que ele perdeu um bom tempo, mas no restante da corrida ele fez o que tinha que fazer, cumpriu com o papel dele e chegou na 12ª posição. Então, eu particularmente acredito que o Bortoleto vai chegar nos pontos antes da primeira metade da temporada terminar. Posso estar sendo otimista demais? Posso, mas, porém, em Barcelona, na Espanha, num circuito onde a maioria das equipes tira como parâmetro para o restante da temporada, porque é uma pista com características de todas as outras etapas. O Bortoleto anda bem por performance própria, tanto no qualificatório para a formação do grid, quanto na corrida. É a primeira corrida completa que o Bortoleto faz em condições normais de temperatura e pressão, realizando ultrapassagens, pressionando adversários,
com um carro que está minimamente melhor, ou melhor, vou me corrigir aqui, bem melhor do que estava quando começou a temporada. Então, eu me arrisco a dizer que até a 12ª etapa o Bortoleto chega na zona de pontos. Ele não termina 2025 zerado em pontos. A partir de agora é uma questão de tempo. Até porque nós temos a Aston Martin, hoje, atrás da Keke Sauber, e temos a Williams, que voltou a bater cabeça. Sem falar na Alpine, que tá naquela vai não vai. Não estou dizendo aqui que a Sauber melhorou a ponto de ser equipe de meio de grid. Não, ainda está lá atrás. Mas tem outras equipes que deveriam estar na frente e não estão. No final das contas, corrida bem interessante para o contexto do campeonato. O Oscar Piastri se recupera dos resultados ruins que ele teve nas últimas 2 corridas e abre 10 pontos de vantagem de novo para o Lando Norris. Vantagem agora que é muito pequena, levando em consideração que a dupla da McLaren vai disputar esse título com uma maior tranquilidade, uma vez que, não estou dizendo que acabou para o Verstappen, mas amigos, para vocês que acompanham esse canal de vídeos e acompanham a Fórmula 1, é só fazer as contas. O Verstappen está mais de 40 pontos atrás do líder. Do líder que é uma das McLarens e mais de 30 pontos atrás do Lando Norris. Ele vai precisar contar com uma quebra de Norris e de Piastri, se não na mesma corrida, mas em corridas alternadas. E na Fórmula 1 de hoje é muito difícil ver um carro quebrando, que dirá 2 da mesma equipe. Por isso que é um pouco preocupante o que está acontecendo com a Mercedes, porque não é comum ter problemas, falhas de motor, falhas mecânicas no mesmo carro, no caso do carro do Antonelli. Então, de repente, para a Red Bull, talvez o negócio seja começar a pensar em 2026. A gente sabe que nas internas o Christian Horner quer segurar o Max Verstappen na equipe e para isso a forma mais eficiente é oferecer condições para ele ser campeão do mundo. Mas quem sabe, quando chegar na dita metade da temporada, o Verstappen já entenda que vai precisar de muitas falhas dos adversários para conquistar o título. E com tudo que ele fez em pista hoje, com a bagunça que ele executou na corrida, batendo no Russell, sendo punido, ele sabe que ele jogou fora pontos importantes para manutenção da tentativa. A partir de agora ele vai ter que contar com a sorte, ou melhor, a não sorte dos adversários para tentar descontar uma diferença que agora está num nível considerável. É mais do que uma corrida. E para a Fórmula 1 de hoje, ter uma corrida de descarte de diferença já é uma grande vantagem. Norris e Piastri podem errar pelo menos uma vez, podem abandonar pelo menos uma vez, e ainda assim suas respectivas posições não serão ameaçadas por Max Verstappen. E é isso, durante a semana eu produzo mais vídeos sobre esse GP da Espanha, repercutindo agora com um pouco mais de calma sobre essa corrida e sobre o caminhar da temporada a partir de agora. A gente vai ter a prova do Canadá daqui a 2 semanas e conversar também sobre o Felipe Drugovich. Vocês sabem muito bem que o Lance Stroll não correu hoje porque vai precisar fazer uma cirurgia na mão, no pulso, aquele problema que ele teve quando ele teve a queda de bicicleta. E existe sim a possibilidade real do Felipe Drugovich correr no Canadá, desde que ele desista das 24 horas de Le Mans. E eu vou conversar com você em um vídeo com mais calma sobre essa situação, porque para o Drugovich é um agora ou nunca. Eu sei que é uma situação difícil, é uma posição difícil, mas é um agora ou nunca. Na minha opinião, o Drugovich já deu o que tinha que dar na Fórmula 1, tanto que ele nunca estreou. Mas, às vezes, o destino sorri a favor do cara e apareceu essa oportunidade. Se ele não aproveitar esta oportunidade, é game over. Ele que procure outra freguesia, ele que procure outra categoria para correr. É isso. Eu sou Eduardo Moreira. Para mais, vai no @oeduardomoreira ou oeduardomoreira.com.br. Grande abraço com todo mundo e até a próxima.